Pergunta: quem foram os autores dos livros da Bíblia? Além dos autores humanos, a Bíblia foi essencialmente escrita por Deus. Segundo a Timóteo capítulo 3, versículo 16, nos diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia de tal forma que, enquanto cada um usou o seu próprio estilo de escrever e personalidade, eles ainda registraram exatamente o que Deus queria que dissessem. A Bíblia não foi ditada por Deus, mas foi perfeitamente guiada e completamente inspirada por Deus. Humanamente falando, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens de diversos estilos de vida diferentes, durante um período de 1500 anos. Isaías era um profeta, Esdra era um sacerdote, Mateus um coletor de impostos, João era um pescador, Paulo era um fabricante de tendas, Moisés era um pastor. Apesar de ter sido escrita por autores diferentes durante 15 séculos, a Bíblia não se contradiz e não contém erros. Todos os autores apresentam perspectivas diferentes, mas todos proclamam o mesmo Deus único e verdadeiro, e o mesmo único caminho para a salvação, Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6 e Atos capítulo 4, versículo 12. Poucos dos livros da Bíblia nomeiam especificamente o seu autor. Veja a seguir uma lista dos livros da Bíblia com o nome de quem os estudiosos acreditam ter sido o autor humano, assim como a data aproximada de quando cada um foi escrito. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, escrito por Moisés em 1400 anos antes de Cristo. Josué, escrito por Josué em 1350 antes de Cristo. Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, escrito por Samuel, Natã e Gade, entre 1900 anos antes de Cristo. 1 Reis e 2 Reis, escrito por Jeremias, em 600 anos antes de Cristo. 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias, escrito por Esdras, em 450 antes de Cristo. Esté, escrito por Mardoqueu, em 400 a.C. Jó, escrito por Moisés, em 1400 anos antes de Cristo. Salmos, vários autores diferentes, grande parte foi escrito por Davi, entre 1400 anos antes de Cristo. Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, escritos por Salomão, em 900 anos antes de Cristo. Isaías, escrito por Isaías, em 700 anos antes de Cristo. Jeremias e Lamentações, escritos por Jeremias, em 600 anos antes de Cristo. Ezequiel, escrito por Ezequiel, em 550 antes de Cristo. Daniel, escrito por Daniel, em 550 antes de Cristo. Oséias, escrito por Oséias, em 750 a.C. Joel, escrito por Joel, em 850 a.C. Amós, escrito por Amós, em 750 a.C. Obadias, escrito por Obadias, em 600 a.C. Jonas, escrito por Jonas, em 700 anos antes de Cristo. Miqueias, escrito por Miqueias, em 700 a.C. Naum, escrito por Naum, em 650 a.C. Abacuque, escrito por Abacuque, em 600 anos antes de Cristo. Sofonias, escrito por Sofonias, em 650 a.C. Ageu, escrito por Ageu, em 520 a.C. Zacarias, escrito por Zacarias, em 500 a.C. Malaquias, escrito por Malaquias, em 430 a.C. Mateus, escrito por Mateus, em 55 depois de Cristo. Marcos, escrito por João Marcos, em 50 depois de Cristo. Lucas, escrito por Lucas, em 60 depois de Cristo. João, escrito por João, em 90 depois de Cristo.
Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, em 65 depois de Cristo. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito, Filemon, escritos por Paulo entre 50 e 70 depois de Cristo. Hebreus, autor desconhecido, talvez Paulo, Lucas, Barnabás ou Apolo, em 65 depois de Cristo. Tiago foi escrito por Tiago em 45 depois de Cristo. 1 Pedro, 2 Pedro, escritos por Pedro em 60 depois de Cristo. 1 João, 2 João, 3 João, escritos por João em 90 depois de Cristo. Judas, escrito por Judas em 60 depois de Cristo, e Apocalipse, escrito por João em 90 depois de Cristo.